Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta amanhã. Assuntos do cotidiano, temas de interesse público serão analisados e discutidos por 5 convidadas que chegaram ao estúdio da TV Pampa usando veículos com combustível, claro, mas que agora tem um novo aditivo. É a gasolina com força policial. Porque sem comboio da polícia, os combustíveis não atingem os postos de abastecimento. Uma greve terminou, outra surpreendentemente começou. Vamos também tratar de privatização de empresas estatais do Rio Grande do Sul e obter resposta a uma pergunta. O IPTU em Porto Alegre vai subir ou não vai subir no próximo ano? Abrilhantam o programa a vereadora Sofia Cavedon, da bancada do PT, Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Porto Alegre, a deputada estadual Zilá Breitenbach, do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, a vereadora Mônica Leal, vice-presidente da Câmara Municipal, integrante da bancada do PP, Partido Progressista, a vereadora comandante Nádia, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e a senhora Maria João Raupe, gerente regional da TAP Air Portugal. Me chamou a atenção hoje o resultado de uma pesquisa do Instituto Datafolha, pesquisa publicada, que mostra 87% da população, esse percentual alto, 87% apoiam a paralisação, mas rejeitam pagar a conta. E a pergunta inicial que eu faço, será que vão escapar esses 87% que apoiam a paralisação dos caminhoneiros? Será que vão escapar da conta da qual querem escapar ou já estão pagando? Quem responde inicialmente? Escolhe e a gente vai. Boa essa, né? Perguntou, passei a coisa. Bem jornalista, bem coisa de jornalista. Colega. Não, eu posso iniciar respondendo sem problema. Eu penso, a minha reflexão sobre a greve é que ela, há 10 dias atrás, ela começou bem. Ela tinha um propósito, na minha opinião, que a grande maioria dos brasileiros, eles apoiavam, eles tinham esse sentimento de carga alta nos tributos, enfim, a população não aguenta mais pagar essa conta, esses aumentos, esses impostos e não ter nada de volta. Eu sentia isso, era como se o povo brasileiro visse naqueles caminhoneiros a voz, né, que no fundo todo mundo sentia e não tinha como colocar para fora. Mas, com o passar do tempo, a greve dos caminhoneiros se desvirtuou. Ela tomou proporções, na minha opinião, que prejudicaram muitas pessoas na saúde. Eu vou dar como exemplo, eu ouvi várias entrevistas de pacientes que precisam fazer hemodiálise. E são 12 sessões por semana de hemodiálise. E aquele tratamento, ele não estava garantido, ele passou a não ficar com garantia. Então, essas pessoas vão sofrer, assim como ambulâncias. Quem garante que uma ambulância vai chegar numa necessidade, ou que aconteça uma emergência, essa pessoa consiga ir no hospital? Então, eu penso, Burde, colegas aqui, Maria João, a Sofia, a Zilá, a Nádia, minhas colegas de debate, eu acho sempre muito bom esse programa, inteligente, colocar essas mulheres que sempre têm o que falar, cada uma na sua opinião. Eu penso que a greve, a manifestação, essa dos caminhoneiros, ela simplesmente desvirtuou. Ela agora perdeu, na minha opinião, apoio. Eu sou uma que passei a não apoiar mais. Eu tô... Sim. Zilá. Deputada Zilá. Nós entendemos que, concordo com a Mônica, cumprimentando a todas, e você, Burde,
que ela teve um propósito, e era o propósito de todo o povo brasileiro, que subindo o diesel, subindo a gasolina, tiveram uma resposta dos caminhoneiros diante desse problema. Porém, ao passarem já hoje o 13º dia, criaram problemas que vão prejudicar economicamente aqueles que realmente lá estão, talvez na estrada, protestando, porque são famílias de caminhoneiros, são produtores de todo nível. Mas o que mais me preocupa em tudo isso é que o governo, com a CID e reduzindo o PIS e COFINS, ele resolveu uma parte do problema, mas 30% desse desconto que ele fez para chegar nos 0,46, ele vai pagar da conta do Tesouro. E essa conta do Tesouro não existe, nós não somos o Tesouro, nós somos cidadãos que vão pagar a conta. E já houve, então, a reoneração da folha. E uma coisa que eu critico o governo, ele não disse em nenhum momento, eu vou cortar um gasto, que fosse simbólico, um gasto simbólico, eu vou fazer isso por parte do governo. Não se ouviu nada. Eu dou o benefício, resolvo o problema e empurro a conta novamente para a população pagar. Então, não é tão simples o que vai acontecer depois desse movimento. Porque hoje a gente viu, frigorífico tem 150 plantas até sexta-feira paradas no país, que não estavam recebendo nenhum tipo de animal e nem abatendo. E os produtores precisando receber alimento. Bom, a questão de hospitais, doentes, eu passei ida e volta para Três Passos e eles perguntavam, tem doente? Não tem, senão a gente deixa passar. Mas chegando aos hospitais, até quinta, não tinham os recursos para atender. Isso foi resolvido. Eu acho que essa intervenção de ter os comboios resolveu. Mas o que vem depois disso é mais preocupante do que aquilo que aconteceu até agora. É muita crise econômica e muita conta para o brasileiro pagar. Vereadora Sofia Cabedon. Burdi, prazer estar aqui contigo. Comente. Meu abraço para o Paulo Pinto, que vem amanhã. Meu abraço para as nossas colegas, estávamos todo dia em embate. Que bom te ver de novo, Maria João. Sempre bom. E a deputada Zilá. Eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Eu acho que sim, o brasileiro já vem pagando a conta, muito alta. Se pegar o gás de cozinha, gente, 10% do salário mínimo, um botijão, não tem como conciliar isso, né? Botijão de gás que precisa para a cozinha e para a alimentação. E o tema para nós não é o de impostos, e eu acho que o tema para o diesel e a gasolina foi a mudança da política. Claramente está dada nos números, nós aumentamos de 2016 para 2017 a importação do diesel e da gasolina, nós estamos voltando a exportar petróleo bruto e nós estamos deixando as nossas refinarias com capacidade ociosa. Então, a solução não é desonerar. Infelizmente, inclusive, houve uma desoneração brutal para as petrolíferas estrangeiras, quem não lembra do ano passado, MP 795 de 2017. Que foi chamada MP da Shell, a Burdi. Vai ser 1 trilhão em 25 anos se mantiver essa medida provisória de isenção de impostos de importação. Então, se favoreceu a importação, se diminuiu a produção nossa, o refino. A Refap aqui, diziam os petroleiros, e está comprovado, está trabalhando 62% da sua capacidade, e na Bahia, 50% da capacidade. Então, a solução não é desonerar, porque é isso, alguém vai pagar a conta, é menos impostos, menos dinheiro para a política pública. A solução é nós investirmos na Petrobras para prover o insumo necessário para o Brasil funcionar. Eu faço uma analogia com o Vale dos Sapateiros, ou pode fazer com vinho, com a uva. Falava com um amigo produtor de vinho em casa, que vende garrafões de vinho, e dizia, bom, se tu vender a tua uva, o que tu ganha em relação ao vinho que tu produz? E vinho colonial. Diz, não, claro, eu ganho muito mais dinheiro fazendo vinho. Então é isso, essa mudança, nós estamos vendendo o petróleo bruto e comprando o refinado. E isso está muito ruim, está nos submetendo ao preço internacional, para trazer alguns elementos. Né? Comandante Nádia. Bom, primeiramente, cumprimentar a ti, Burdi, mandar um grande abraço para o Paulo Sérgio aí.
que sempre faz esse programa com as mulheres, importante, ele criou, né, essa bancada qualificada de mulheres inteligentes, atuantes aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um prazer estar com a Sofia, a deputada Zilá, a Mônica, a Maria João. Eu vou falar assim, que em 2005, até fiz um levantamento aqui, a Petrobras assina um contrato com a PDVSA, estatal venezuelana de petróleo, acordo que futuramente traria um rombo milionário para os nossos cofres. 2005, lançamento da obra ultra superfaturada da refinaria Abreu de Lima, citada como dreno da Petrobras. 2006, compra da refinaria da Pasadena e estopim do maior escândalo de corrupção na história da Petrobras. 2007, acordo com a estatal boliviana YPVB, causa prejuízo de quase 1 bilhão aos cofres da Petrobras. 2014, o prejuízo da Petrobras é maior que as empresas de capital aberto brasileira, 22 bilhões. 2014 ainda, doleiros presos, Iosef, João Cavari e comparsas delatam todo o esquema da Petrolão. 2015, Renato Duque, diretor da Petrobras, indicado, né, é preso pela Lava Jato. 2015, José Dirceu foi preso por participação no Petrolão. 2016, a Petrobras, deputada Zilá, é entregue, quebrada para o Brasil, com um rombo de 80 bilhões em 2016. Como é que nós queremos que a coisa esteja certa? Nós temos sim que ter uma parada. Os caminhoneiros fizeram bem, né? Uma manifestação que iniciou ordeira, e eu faço aqui uma retrospectiva com aquelas manifestações que aconteceram em 2014, 2015, que iniciaram muito ordeiras, com crianças, famílias nas ruas, e que, infelizmente, foram desvirtuadas por grupos com ideologias que fizeram com que toda uma manifestação interessante, de mudança, fosse esvaziada, assim como está acontecendo agora nos caminhoneiros. Algumas pessoas que estão querendo usufruir de uma manifestação ordeira, legítima, aproveitando-se do ensejo para desvirtuar o que está acontecendo. Então, temos que ficar atentos para esses detalhes. Senhora Maria João Raupp, na operação da TAP, houve alguma alteração? Houve problemas. Nós, por exemplo, nomeadamente Porto Alegre, que opera 4 dias por semana, tivemos em algumas ocasiões, principalmente com o agravar da greve, porque até o momento em que havia reposição e a gente estava numa operação normal, não houve problema. A partir do 4º dia, Porto Alegre, por exemplo, que era abastecido por caminhões, teve que começar, em vez do voo ser direto a Lisboa, então passávamos por São Paulo ou passávamos pelo Rio, que é abastecido, são ambos os aeroportos abastecidos por dutos. Tínhamos o combustível até estes gateways e a partir deles é que nós completávamos os tanques para a viagem. Brasília foi uma operação que sofreu bastante, porque Brasília, além de tudo, é muito fora. Nós temos a Refap a 20 quilômetros. Brasília vai do sudeste para lá. Então, assim, foi um voo que sistematicamente parou em Salvador, parou em São Paulo, normalmente por Salvador, porque Salvador também não tinha problema. Então, fez o seu estrago. Deriva disso que temos combustível, sim, mas nós tínhamos uma previsão de distribuição europeia em X horas de conexão. Isso amplia, eu atraso 1h30 para abastecimento em outro aeroporto, comprometo todo o funcionamento do resto da malha aérea. Então, tem esse problema. Eu vou aproveitar e falar uma coisa, um gancho com a comandante Nádia, que é o seguinte. A questão, e da Sofia também, os próprios funcionários da Petrobras começam já institucionalmente a se levantar e questionar a questão assim:
por que nós não produzimos tendo um insumo, mandamos um insumo para fora, que é mais barato, e isso o Brasil faz sistematicamente. O Brasil tem a riqueza privada, não é, digamos assim, não é um privilégio do petróleo, isso é uma coisa que acontece com a produção do Brasil em termos de riquezas minerais, naturais, vegetais. Por que nós mandamos o insumo para fora e importamos o produto já como commodity? Por que isso é feito? Qual é o interesse disso? E o próprio funcionário começa, porque há demanda represada, há capacidade ociosa, e se eu produzo, eu entendo que haja uma parte do insumo que seja importada, perfeito. Mas, assim, isso minimizaria o custo final. Eu não estou atrelado a um mercado internacional e que oscila não necessariamente só em função disso, oscila por política, oscila por mercados mais fortes que se impõem perante o nosso, que é uma economia mais instável. Ela é tão forte quanto, mas ela está mais instável. Por que isso acontece? E a outra questão é, uma vez atendida a agenda, ao que serve, manter o processo, manter a greve e manter o caos que está transformado? A infiltração de grupos políticos, né? Isso ficou claro. Eu acho que deveriam ter um pouquinho de paciência. Estão faltando exatamente 77 dias para começar a campanha eleitoral. Nós estamos a 130 dias das eleições. Espera mais, ali. Daqui 77 dias começa a campanha. Quiseram antecipar, entrar na carona, e eu acho que a opinião pública está chegando à conclusão e tem de que... uma questão, né, que eu fico cá com meus botões pensando. As Ilates que são 12 dias? 12 dias 13 dias de greve. Eu fico pensando como é que esses caminhoneiros... Como é que eles estão se sustentando esses 13 dias, entendeu? Deve ter algum apoio, né? Bom, mas eu queria falar dessa questão dos grupos políticos, porque a Gilates que foi para a sua cidade, né? Eu fui a Passo Fundo, Veranópolis. Eu passei por muitas barreiras no final de semana. Eu não vi uma bandeira partidária. Nem pode, né, vereador? Desculpa, não pode ter bandeira. Não pode. Aí nós vamos subestimar a inteligência das pessoas que estão olhando. As bandeiras partidárias estão em todos os movimentos grevistas. Não. Mas esse não é uma greve, isso é uma paralisação, mas com um olhar diferenciado. Mas aí, como é que é essa história do grupo político se só tinha a bandeira do Brasil, do Rio Grande e faixas, que aí tem um debate a se fazer, algumas faixas de pedido de intervenção militar. Então, a gente quer criar um fantasma que, na minha opinião, acho que não tem. Na verdade, eu acho que é bem interessante fazer o diálogo sobre esse tema da produção. Porque a Nádia trouxe uma cronologia, eu vou trazer um dado. A empresa, a nossa Petrobras não está quebrada. Se nós entrar nesse jogo aí, esse jogo é para quem quer vender a Petrobras para o estrangeiro. Ela não está quebrada. Ela tinha um ativo, valia 54 bilhões em 2002 e ela hoje vale mais de 210 bilhões. E ela da onde estão os teus dados aí, Sofia? Da onde estão os teus dados? Que eu não tenho isso. Eu tenho esses dados porque ela pode produzir diariamente. Sabe o que é uma empresa poder produzir 2 bilhões e 500 milhões de barris de petróleo? Ela tem um patrimônio imenso, uma riqueza imensa, inclusive com pré-sal, nem tudo isso é pré-sal. E hoje ela produz 1 bi e 600 mil barris de petróleo por dia. É muito dinheiro, só que ela vende bruto, grande parte dessa. Então tem que ter uma guinada para continuar refinando. Eu quero saber essa fonte. Olha, eu só penso que o patriotismo, ele não pode, de forma alguma, ser confundido com irresponsabilidade. Nós chegamos a um ponto que as pessoas estão sendo prejudicadas no seu dia a dia. Vou citar como exemplo, eu vi uma senhora na farmácia que ela comentou abertamente, eu já fui a 4 farmácias procurar um remédio para o meu filho que ele precisa. É uma questão de vida, né? De vida ou morte, ele precisa desse remédio, eu não estou encontrando. Então, nada pode ser mais importante do que uma vida. Isso é de alto risco que está acontecendo. Desenfreou, né? Cidade limpa, desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte. Descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a cidade limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em viamão.rs.gov.br.
Prefeitura de Viamão. Juntos somos mais. À disposição dos telespectadores, WhatsApp 999-776994. Muitas manifestações, desviando um pouco do assunto ao qual nós vamos voltar. Comandante Nádia, vão tomar uma atitude definitiva com a Casa Azul na esquina da Major Floriano com o Riachuelo ou vão esperar que ela caia para matar alguém? Tá feio ali, né? Então, eles botaram uns tapumes ali que... Mas há muito tempo. Passei por lá, tá interditada a rua, né? Não tem tráfego. Colocar nos tapumes, mas aquilo ali já tinha uma... Há muitos anos já. Há muitos anos. A Defesa Civil Municipal está tratando desse assunto aí. Bom, que bom. Eu acho que a greve, ela chamou atenção para uma fatia muito expressiva da comunidade brasileira que ficou sabendo quanto é que nós pagamos de tributos sobre os combustíveis. É verdade, é um horror. Em torno ali de 45%, o que eleva o preço a... Quase 50%, né? Quase 50%. É um valor astronômico. Sabe quanto é que custa na Venezuela, que está falida? Aliás, eu sugeri, na coluna que publico no Jornal do Sul, eu sugeri que a Venezuela adote a política brasileira de tributar altamente os combustíveis, porque aí sai da crise. Sai da crise e 4 centavos o litro da gasolina na Venezuela, e aqui nós estamos pagando esse valor que não tem mais limite, porque aí surgem os oportunistas. Procon lotou de pessoas que foram reclamar. Procon não tem nem condições físicas de atender a todos. Mas na fronteira do Paraguai, 2,65. As pessoas fizeram reportagens, quer dizer, no Paraguai não produz, mas aqui não é, mas não é um problema de imposto, não é um problema só de imposto, é de indexação a um preço internacional. Bom. É uma necessidade de lucro da Petrobras atender acionistas, é a importação. Mas de outra modo, a Venezuela, toda a polêmica é que o Chaves, ele estatizou novamente a sua empresa de petróleo e faz a sua política, impõe uma política que defende a soberania nacional, o que aqui é diferente. A soberania da Venezuela eu não quero para o Brasil de jeito nenhum. Ele se adonou do patrimônio da Petrobras. Que é a nossa soberania de que jeito que está, nós estamos sem remédio. Mas por que nós chegamos nisso? Não, mas a gente tem sem remédio, mas a gente não dá para conversar. Me permitam apresentar. Sim, não, eu já cheguei aqui já. Não, é que eu cheguei no meio de uma discussão importantíssima, deputada né? estadual, integrante da bancada do PPS, Partido Popular Socialista, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Prazer imenso estar aqui nesse programa de mulheres competentíssimas, né? Entre as quais a senhora está incluída. E eu acho que... E eu quero parabenizar mais uma vez o programa. Às vezes eu sou convidada a participar desse programa que é feito só com mulheres. Eu acho importante a gente ter esse espaço, né, para debater. E aí já cheguei aqui no meio de uma pauta importante, que é o assunto, né, que é a questão da greve. A Petrobras, ela acumulou uma dívida de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Então, fruto de uma administração ou de uma política, e aí a vereadora Sofia colocou a questão da indexação e de que o preço do barril do petróleo subiu. É verdade, subiu. Ele 50 para 80 dólares. Não, hoje mas já está em 70 e poucos dólares. Mas subiu, é verdade. Só que 100 bilhões... também tinha que recuperar os 100 bilhões. E quantas vezes o barril subiu, mas a Petrobras não repassou o preço porque não queria perder, ou o governo não queria mostrar para a população isso. E aí, claro, quando tu tem um governo populista, um governo que não admite que não existe almoço grátis, que tem sim que repassar, e a mesma questão agora das passagens de ônibus, que foi uma discussão, é uma discussão dentro da Câmara de Vereadores, e aí tem que recuperar os 100 bilhões. Ontem foi o primeiro julgado da Lava Jato, um deputado do PP, se não me engano, por corrupção dentro da Petrobras. E a conta vem. É óbvio que a conta vem. Então a gente não pode considerar só os impostos, que são altíssimos, sim, é verdade. Mas a gente também tem que considerar aí o preço da corrupção, tem que considerar o preço do almoço grátis, digamos assim, que também foi adotado essa política durante muitos anos, e uma hora a conta vem. Então,
O exemplo... almoço grátis é uma gestão do governo sobre o preço. Ela quer dizer que é má gestão, corrupção... Que não funciona. Não, que eu chamo de almoço grátis... Eu chamo de almoço grátis... Só o Fundo Soberano, que o Temer extinguiu agora, a semana passada, 25 de maio... O Fundo Soberano, que tinha recursos do petróleo, que é para estabilização, tinha 26 bilhões. Veja, se a Petrobras tem 100 bilhões, isso é café pequeno de dívida, perto do que é o patrimônio da Petrobras. Só o Fundo Soberano são 26. Que a Sofia gente, mas isso não é... Gente, a desde 2005 ela está acabada. De barris, contrato com Venezuela, Passadena, Jesus... Não, Nádia, eu posso trazer, querida, se tu fizer uma lista da má gestão da Petrobras, e aí eu acho bem bacana, sabe por quê? Porque alguém pode achar que debate de mulheres é sobre chazinho e outras coisas. Não, é debate de mulheres. Se alguém ainda achar isso da gente... Eu trouxe uma lista de erradas... tempo que não é. De erradas do Pedro Parente. De erradas, de opções, que a avaliação que fazem... Acho que o Pedro Parente tem que ser demitido mesmo. É, o Cremers voltou a Caxias do Sul para mais uma vez conferir a situação do postão 24 horas. Agora, o Cremer está contando com o apoio do Ministério Público para ajudar a resolver os impasses na instituição e exigir responsabilidade do gestor municipal. Só a ação conjunta pode garantir as melhores condições necessárias para o adequado atendimento à saúde da população. Cremers, ações efetivas pela saúde. Vamos a um tema estadual. Está na lista de projetos a serem debatidos e votados na Assembleia Legislativa a realização de um plebiscito diante do qual a população vai se manifestar se é favorável ou é contrária à privatização da Companhia Estadual de Energia Elétrica, da Sulgás e da Companhia Rio Grandense de Mineração. Votam ou não votam, deputada Zilá? Eu acredito que o projeto vai para o plenário. No meu entendimento, até a semana passada. Cada dia a Assembleia é imprevisível. Mas o que acontece? Esse projeto ele tem que ser encaminhado para o plenário quando houver a mudança do prazo, que na Constituição colocava-se 5 meses para encaminhar um projeto desse tipo, e agora o governador está encaminhando para que seja reduzido o prazo de 3 meses. Mas não é um assunto que está sendo discutido agora. Esse assunto vem sendo pautado desde há 2, 3 anos atrás. E tem umas incoerências que a gente às vezes não entende. Quando o governador mandou para que fosse encaminhado a privatização sem o plebiscito... Não a privatização, a liberação da venda. Aliás, do plebiscito, a oposição queria que houvesse a consulta. Quando o governador retirou o projeto sem consulta, para fazer a consulta, não queremos a consulta. Então, agora, o que o governador está mandando? Novamente, a possibilidade do plenário decidir. E essa decisão deve ser uma decisão madura. Por quê? O Estado do Rio Grande do Sul está com muitas dificuldades. E eu não vou questionar, até nem vou entrar no mérito, porque eu teria argumento bastante. Se isso estão quebrados, não estão quebrados, não é esse o caso. Não é função do Estado esta função, trabalhar com energia. Existem empresas que fazem muito melhor do que o Estado. Também a colocação de que são empresas nossas, elas continuarão sendo nossas, porque elas darão resultado para o povo gaúcho. Ninguém vai se desfazer. O que o governo coloca? Federalizar ou privatizar. E eu tenho conversado muito com as pessoas que estão vendo essas empresas definharem e que elas não estão gerando mais emprego, elas não estão crescendo. Então nós temos que dar esta oportunidade. E a senhora vai votar a favor ou contra a realização, a possibilidade de realizar o plebiscito no dia 7 de outubro? Porque esse é um dos projetos que está envolvido no processo. A minha opinião sempre foi de fazer com que o Estado tivesse condições de atender os cidadãos. Então, o meu voto, a minha posição é de que seja encaminhado para o plenário decidir. Eu não aceito que a mesa vá decidir. A senhora já tem o voto definido, não? O meu está definido. Sim. O senhor quer saber já?
Não, mulheres, deixa eu fazer um registro. Deixa eu fazer um registro da Fátima. A Zilá deu uma resposta que, na minha opinião, mostra bem o que são as mulheres, né, no seu dia a dia de trabalho profissional, enfim, todas as áreas. Com uma naturalidade, uma espontaneidade, né? Nada em cima do muro, adorei. É isso aí. É uma discussão dentro até da própria bancada, mas nós somos a favor da privatização, o PSDB. Sim. Então, eu também quero na mesa me posicionar para que vá ao plenário. Eu não quero tirar o direito de 55 deputados, ou 54, que eu também sou uma, de poderem dar a sua opinião. O seu candidato, Eduardo Leite, ele é contra, né? Ele já votou ele é contra, não. É contra a discussão. Ele colocou até um artigo no Correio do Povo. Não, ele é a favor da privatização. Não, da privatização. O plebiscito. Não, ele é a favor do plebiscito, mas não conjuntamente, vereadora. Ele escreveu, eu vi no... Não, é contra o plebiscito durante. E eu também tenho... Eu também tenho esse questionamento. Então, a tese dele, duas teses que me chamou a atenção, claramente. Sim, mas se o povo decidir por sim ou por não, e aí o governante for contrário, o eleito for contrário. Ele acha que não vale o plebiscito porque o eleito... Não é que não vale. Tem que ter uma opinião independente da opinião do povo. Olha, vamos lembrar do plebiscito que já teve das armas. O povo disse, queremos continuar com as armas e o governo da Sofia é um detalhe. Aqui a bancada da segurança vai falar exatamente. Em falar em plebiscito, né? Exatamente. Como que a Sofia está falando aí, está me instigando aqui. Quanto por cento queria andar armado? No Estado, dizendo você quer continuar armado dentro dos pré-requisitos, e o povo disse sim. E o governo da nossa querida vereadora Sofia PT simplesmente disse que não. Desconsiderou. Então, assim, desconsiderou a voz do povo. Então não vamos ser incoerentes, né? Não, é nacional, e eu não lembro se não, mas que oficial aqui não. Sem pesquisa, às vezes se esquece as pessoas. Não, mas a questão do plebiscito, Vamos encerrar o assunto do plebiscito com a manifestação da deputada Anne Ortiz. A questão do plebiscito também, da mesma forma que a deputada Zilá, eu acho que a gente poderia ter votado a questão do plebiscito na Assembleia. Bom, não foi a opinião da maioria dos deputados que entenderam que deveria existir o plebiscito. Bom, se tem que existir o plebiscito, então vamos fazer o plebiscito. Agora, ficam barrando o plebiscito dentro da Assembleia. E esse plebiscito já era para ter acontecido junto com a eleição municipal. Agora, eu concordo que colocar o plebiscito junto com a eleição estadual pode ser complexo. Nós temos uma eleição de 45 dias. Vamos falar aqui com os telespectadores que a Pampa chega em todos os cantos desse nosso estado. Quem exatamente sabe os números ou sabe o que é a CRM, a Sulgás e a CE? Será que em 45 dias a gente consegue discutir propostas de governo e também a opinião de cada candidato ou o posicionamento deles em relação à questão do plebiscito? E o que o pré-candidato Eduardo coloca também é uma questão a ser considerada. Se ele, na sua campanha, defende o plebiscito, defende a venda dessas estatais e não é vendido, bom, ele é o governante que foi eleito defendendo a venda, mas o povo votou em alguém, votou para não vender. Isso fica confuso. Fica confuso. Entendeu? Então, assim. Tem que concordar contigo. Não, eu acho que talvez não seja concordando com o PT. Não, tem que concordar com o seguinte, fazer isso está estranho mesmo na Assembleia, né? Parece que as duas pontas estão se encontrando. O problema é que o PT está avaliando, que é casuístico, né? Claramente o governo tentou, esses 4 anos, se desfazer das estatais, teve resistência do povo, teve resistência dos funcionários, do Ministério mais ou menos, de algumas instituições de contas, até porque, Ania, ia concordar contigo nesse ponto, um dos elementos que o Tribunal de Contas elencou para ser contrário, porque não tinha um estudo de consequências sólido sobre se tu extinguir tal fundação, portanto, tanto que a FEE, a Fundação de Economia e Estatística, é o contrato que foi feito depois para fazer o mesmo serviço que ela, muito mais caro. E, poxa, aí, se não há um estudo... Muito mais caro, sem poder demitir praticamente 80% dos funcionários. Perfeito. Então, era ruim para o Estado. Então, agora, em 3 meses, para cada uma das fundações,
o povo poder se apropriar, se não tem sequer um estudo. Não, são 45 dias. 3 meses que eu digo, vai ser durante... Sim, 45 dias. São debates separados. Não, são debates separados, mas eles vão acabar se acumulando, o Sartori não conseguiu. Sim, mas o Sartori... Deixa abrir um novo período. Tudo bem, mas o Sartori não conseguiu. Aliás, porque hoje manobras... Fechando por medida provisória. A TVE... Não, mas o Sartori não conseguiu. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro. O Sartori não conseguiu porque a oposição que dizia que o povo tinha que decidir, na hora do povo decidir, disse não, o povo não decide. Aí fez manobras. Mas Sofia, é óbvio. Não conseguiu pela brava luta dos deputados independentes, de oposição. Sofia, os deputados que diziam que o povo tinha que decidir, chegou na hora e não davam quórum na CCJ, não faziam com que... Sofia, tinha uma parlamentar, que todas nós aqui, menos a Maria João, mas nós sabemos que é fácil, é muito fácil tu utilizar de manobras políticas, quer dizer, tu apoia, mas na hora H, tira o quórum. Nós vemos isso na Câmara também, Vinhos do Mundo. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmenere do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Bom, com a manifestação de Dona Isabela aqui, o programa vai pegar mais fogo aí. Boa tarde, meninas lindas. Isso desce uma acalmada, assim, né? Já boa tarde. Meninas lindas e competentes. Que belo elogio, eu subscrevo. Que a situação está ficando insuportável, ninguém duvida. O povo não aguenta mais. É gente morrendo nas ruas, nos ônibus, nos táxis, mas nas bombas de gasolina, caminhões, hospitais, não falando nos animais, nas aves, né, que estão sendo sacrificadas. Leite indo fora. O que estão esperando para que os militares tomem conta? Um abraço à comandante Nádia e à vereadora Mônica Leal. Essa ideia surgiu muito... Essa ideia é como a gente tem debatido lá na Câmara. Existe um grupo de pessoas, né, infiltradas ou não, cada um tem a sua opinião, que está levando essas faixas que grita por intervenção militar. Já está mais do que claro que o Exército não tem nenhuma intenção. Ele deixou, através de várias entrevistas do general Etchegói, do general Mioto, enfim, várias pessoas já falaram que o Exército respeita a Constituição na íntegra. Então, assim, o movimento, a manifestação que está acontecendo, neste momento, ela tem todo um acompanhamento das forças de segurança, tá? O que acontece de baderna, tá? Ainda não se pode dizer que é uma desordem civil para a necessidade, né, dessa, não vou dizer intervenção, porque eu também não sou a favor da intervenção. Não, mas é uma loucura, né, Mônica? Tu fazer uma greve e uma baderna pedindo intervenção militar para tu não poder fazer aquilo. Então, assim, as pessoas têm que entender, e eu vejo isso muito, quem pede intervenção militar, muitas vezes, mas não tem solução. Tem solução. Daqui a alguns meses, acho que 4 meses tem eleição. Mas a gente tem que continuar na rua para tirar o Temer. Vamos tirar o Temer agora. Na eleição, é óbvio. Não, e outra, então, assim, a questão da intervenção militar, e isso é muito forte. Eu não acredito que é meia dúzia de infiltrados, isso é forte. Só que essas pessoas, eu acredito que não sabem o que estão dizendo. Na verdade, não tem como. Tem a polícia, a brigada militar, tem a polícia civil, tem o exército, enfim, tem várias forças da segurança, a Nádia pode falar também, ajudando nesse processo. A gente vê o comboio de combustível exatamente acompanhado, conduzido para evitar... A serviço de uma gestão democrática. Com certeza. Sim, e assim, não há dúvida que os militares são excelentes em todas as pontas, todos os segmentos que eles trabalham. E a dona Isabel aí fez essa provocação. Muito boa, por sinal. Excelente, né? Que é o que está passando hoje no dia a dia. Mas o Exército, bem como falou a vereadora Mônica, não tem interesse. E hoje, os militares que desejam assumir alguns postos dentro da política,
o fazem e o farão através da eleição legítima, dentro da democracia. E é isso que nós esperamos, né, de um Brasil democrático, um Brasil ordeiro e que tenha progresso. E também acho que é importante, Bordi, só para nós lembrarmos que não é medida de força que vai substituir a soberania. Nós precisamos otimizar, melhorar a nossa democracia. Exatamente. Então, essa sensação de impotência que a senhora sente, a Isabel sente, que o povo está sentindo, ela precisa ser superada com a condição nossa de confiar na representação, na democratização das decisões. Isso nós precisamos. A paciência já se esgotou um bocado, né, vereadora? Bordi, Sofia, é muito importante que se diga para dona Isabel é só política, Bordi, que nenhuma greve, nenhuma manifestação, nas nossas opiniões aqui, tem o direito de tirar o ir e vir do povo, de colocar em risco a população. Isso tem que ficar bem claro. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. Tratamos de um assunto nacional, um assunto estadual, assuntos polêmicos. Vamos agora aterrissar em Porto Alegre. De preferência, aqueles voos confortáveis da TAP. Que bom, que coisas boas. E Porto Alegre está na iminência de que a população tenha que pagar mais IPTU. É um assunto que está sendo debatido na Câmara Municipal de Porto Alegre e com a presença de duas ilustres vereadoras, vamos saber, o IPTU em 2019 vai aumentar ou não? Quem está a favor, quem está contra? Quais são as dúvidas? Posso falar com muita naturalidade. Eu sou governo, né? Meu partido faz parte do governo em Porto Alegre, através do vice-prefeito. Apoiamos muito o atual prefeito, Nelson Marquesan. O Partido Progressista, hoje Progressistas, é muito organizado, muito forte em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tem pessoas muito sérias, competentes, enfim. Nós... na vice também, não esquece. Vice-prefeito. Ela falou? Vice, Gustavo Paim. O Gustavo Paim. E acreditávamos mesmo nessas propostas todas que foram feitas para Porto Alegre. E eu me lembro, eu tenho inclusive o vídeo gravado, que foi perguntado por um jornalista, até nosso colega, se haveria possibilidade do prefeito aumentar impostos. E foi dito que não. Eu aprendi com meu pai, Pedro Américo Leal, que tudo que o político tem de patrimônio é a sua palavra. Então, eu não voto jamais em aumento de impostos. Não tem possibilidade. E vou dar um exemplo muito simples aqui, que para mim ninguém respondeu e eu já perguntei dentro da prefeitura. Uma senhora que teve um ganho patrimonial há 30 anos atrás, que tem um apartamento na Avenida Independência, ela não teve esse ganho salarial 30 anos depois. O que ela faz para pagar o IPTU dela? Se atira pela janela? Porque vai aumentar. É claro que vai. Precisa fazer a readequação da planta de forma pontual, com simuladores, entendeu? Não pode ser assim a roldão. Por quê? Por que não o prefeito Nelson Marquesan Júnior não admite o simulador? Diz que, para alguns vai aumentar, mas para outros vai diminuir. Isso que é estranho. Nós já pedimos. Não quer abrir o simulador, as pessoas botarem seu endereço, saber o que vai acontecer. E isso nos dificulta. Eu quero aqui já dizer qual é a posição do PT, então? Do PT. Nós somos favoráveis porque ao progressivo, né? Porque o prefeito mandou, diferente inclusive da sua ideologia, a alteração da alíquota. A alíquota 0,85, ela vai graduar. Então vai ser uma alíquota menor para quem mora em espaços menores, maior para os apartamentos mais caros, maior, dentro desta graduação de zero, inclusive, e até... Bom, isso é uma questão que nós votamos a favor. A outra, essa variação do valor venal é um problema, porque ela é uma variação enorme, nós não temos como dimensionar para cada moradia, e ela
vamos dizer assim, ela deveria ter uma alteração que nós também temos acordo, que é nas áreas fiscais. Difícil para a população entender, mas, digamos, a cidade tem 3 círculos. Seguinte. Né? E no primeiro círculo, que é o centro, é IPTU pleno. O segundo grupo é 20% a menos do IPTU pleno, do valor. E no último grupo, que é da periferia, é 40%. Né? São as 3 zonas fiscais. Então, nós temos nichos no segundo e no terceiro que tem desconto de 20%, de 40%. É uma confusão danada. 25% no centro. Que são nichos de alto poder aquisitivo. Eu parabenizo a sua boa vontade. Mas que na TV é difícil, mas assim, nesses nichos dá para readequar. Para a senhora. Ao redor do Iguatemi, por exemplo. Eles recebem 20% de desconto do IPTU. Não tem porquê. Aquele grupo do centro não é 25% de desconto do comércio? Porque o centro está deteriorado. Algumas coisas pontuais absolutamente deteriorado, né? Agora, vereadoras, ilustres, estimadas vereadoras, todos nós pagamos IPTU há muitos anos. Eu pago IPTU há muitos anos. Eu nunca paguei em um ano um valor abaixo ou igual do ano anterior. Vai sempre aumentando. Sempre aumenta. E o valor do imóvel, no caso de proprietários, não existe uma diminuição. Exatamente. Então, e essa matemática não fecha. E vamos agora ao quadro Saúde com a doutora Raquel Campani. Boa noite, eu sou a doutora Raquel Campani, médica oncologista do Instituto de Oncologia Kaplan. E hoje vou falar do One Day Diagnosis, que consiste no diagnóstico de lesões de mama em um dia. A demora no diagnóstico é uma causa de grande sofrimento para as pacientes e também pode ser um fator de piora no resultado do tratamento. Pensando nisso, o Instituto de Oncologia Kaplan desenvolveu uma estratégia pioneira no Brasil, mas já validada em centros no exterior, como o Princess Margaret em Toronto e o Gustave Roussy em Paris. Através da combinação de talentos e esforços de especialistas como mastologistas, radiologistas, patologistas e oncologistas, ofereceremos a elucidação diagnóstica de lesões mamárias em até um dia, na grande maioria dos casos. Assim, podemos aliviar a angústia da espera dos resultados e planejar com brevidade o tratamento de quem precisa. Este é o nosso compromisso. Boa noite. A Gala Renault Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia para você. Veículo zero com ofertas e taxas imperdíveis e, para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault e a mão de obra especializada e mais barata da região. Para você cuidar do seu Renault e economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana, Gala Renault, muito mais do que carros. Quero mandar, tem vários abraços, várias manifestações. Eu também tenho. Eu só quero terminar do IPTU, que senão fica eu sem falar aqui, vamos dizer, falará, a palavra está garantida, comandante. Não existe isso. Na bancada do PMDB, nós estamos fazendo um estudo, estamos olhando ponto por ponto, fazendo emendas, a fim de que a gente possa exatamente contribuir para que aquele imóvel que é mais humilde, que as pessoas têm menos condições, estejam com o IPTU mais aprazíveis, menores, e que tenha, assim, um progressivo, que esse IPTU seja progressivo. Não temos ainda uma justificativa de favorável ou não, mas estamos, sim, olhando com olhos muito atentos, porque, efetivamente, são 26 anos que Porto Alegre não atualizou a planta de imóveis. Mas tem aumento Senhor Beto Conte pede que nós lembremos a vereadora Sofia que já foram identificados vários pontos de paralisação. Caminhoneiros estão sendo ameaçados por pessoas identificadas e fotografadas ligadas à CUT e ao PT. Esta é a opinião. Beto... Os caminhoneiros ameaçados. Caminhoneiros que querem voltar às estradas. Nacional. Isso várias emissoras de televisão já mostraram. Que eles estão sendo ameaçados, ficam retidos, né? Esse é um problema. Não procede a informação que eu tenho. Acompanhei hoje, inclusive, a Refap e a CUT está junto, apoiando os petroleiros. Não é isso, assim, a relação... Qual é a reivindicação dos petroleiros, que eu não entendi bem? Os petroleiros é a redução do preço do gás, da gasolina, do diesel, a mudança da política na Petrobras, nesses temas que eu falei, voltar a refinar, aumentar, usar toda a capacidade e não vender a Petrobras. Não tem reivindicação salarial.
É um debate, é uma greve de advertência. Olha, eu acho que essa altura do jogo, difícil encontrar comprador para a CE, é difícil encontrar comprador para a CRM, mas até para a Petrobras. Com a dívida que a CE tem. Pois é. Então, quem que é essa bomba? O negócio não é ela tão... tem dívida, mas ela tem cliente certo, né, gente? Pensa bem, tu pegar um negócio que todo mundo precisa de energia elétrica, precisa de água, precisa... É uma beleza, só ser uma boa gestão. Aliás, eu queria falar disso. Sim, mas às vezes está tão quebrado que nada, nenhuma boa gestão. Lembra que o prefeito Marquesã dizia que ninguém queria Carris? Ele dizia, não, ninguém quer, se alguém quiser, eu vendo. Ontem o secretário da Fazenda esteve na Câmara, fazendo a balanço quadrimestral da Fazenda, o Busato, ele disse claramente, agora nós sabemos que a Carris tem um problema de gestão, que ela tem viabilidade. Porque entrou a Polícia Federal, descobriram algumas fraudes. Desvio de dinheiro. E nós passamos o ano dizendo isso é um problema de gestão, porque se tu tem cliente certo, tu tem que fazer uma boa gestão, gente. Não é possível. Tem que ser competente. E não ser só competente para vender, para entregar para iniciativa. Rigor com o dinheiro, né? Não, a gestão... Rigor com o dinheiro público, falando em gestão, isso é muito importante. Falando em gestão da CE, no início do meu mandato, eu fiz uma audiência pública para tratar sobre o programa de eficiência energética. E no governo passado, a CE, que tem obrigação de investir, porque todo mundo paga uma parte da sua conta para investimento em eficiência energética, não investiu absolutamente nada em eficiência energética, foi multada. E aí teve que pagar a multa com o nosso dinheiro. Aí realmente não tem como, porque se usa o dinheiro de uma forma muito equivocada, muito equivocada. Mas eu me lembro, sabe o que os trabalhistas têm mais da compra de geladeiras, milhões, eu me lembro da compra de geladeiras novas para distribuir para 800 milhões de dívida com o Estado. Sim, mas é isso. Mas foi considerado? Não, mas isso não foi feito. Não foi feito. Esse programa... Esse programa tem comando. O povo pede intervenção militar, pois está cansado das atitudes dos políticos e tem confiança nos militares, pois conhece da disciplina deles. Quem é? Opinião do senhor Paulo Glin, de Novo Hamburgo. E vamos agora ao tem razão. ponto... E vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta QComércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Olha, coordenar o programa é de uma grande facilidade. Agora, coordenar o intervalo, a gritaria no intervalo... Bem separado, a bolinha botar um ringue aqui no meio. Porque chegou o momento, o ponto final. O primeiro ponto é da deputada Anne Ortiz. Muito obrigada, Burdi. Bom, meu ponto... Primeiro eu quero mandar um abraço aqui para os queridos amigos que estão nos assistindo, o Rafael Nunes e também para a Nores. Um grande abraço para vocês, muito obrigada pela audiência sempre. E dizer que eu acho que a greve em si, claro que agora a gente já está passando por um outro momento, e aí de apropriação desses espaços e de, muitas vezes, não deixar os caminhoneiros, né, voltar às suas atividades, já que as suas demandas foram, as suas reivindicações foram atendidas, mas eu acho que isso foi muito importante para essa conscientização, principalmente da questão dos impostos. Em 2015, foi votado um projeto de aumento de ICM na Assembleia Legislativa, inclusive que aumentou o ICM da gasolina, que hoje está em 30%. E eu votei contra o aumento do imposto e lá naquela época já dizia, não dá para aumentar os impostos. A população vai pagar essa conta e essa conta é muito cara. E aí hoje as pessoas estão discutindo a questão não só dos impostos sobre o diesel, né, mas também o imposto federal, e o ICM na bomba e na gasolina faz uma diferença muito grande. Então é importante sim essas
que o Brasil se conscientize e principalmente dizer que a nossa única saída é através da política e é a democracia. Opinião do senhor Fernando Dejuí. Ninguém quer um governo militar, apenas que retirem o presidente do poder e que feche o Congresso. Convocam novas eleições em 45 dias e a democracia continua. Ponto final da vereadora Sofia Cavedon, ilustre professora do município de Porto Alegre. Um agradecimento a todas e a ti, Bordi. Dizer que eu também aposto na democracia. Os militares têm uma função que é outra, é da proteção das nossas fronteiras, da ação onde precisa ter uma ação de fato de coibição, né, da violência, enfim. Mas eu acho que nós, cidadãos, nós podemos abrir mão do que está lá no primeiro artigo da Constituição, que todo o poder emana do povo, será exercido por ele diretamente ou por seus representantes. De tanto em tanto nós vamos eleger, nós temos que disputar e cobrar dos eleitos que nos chamem a participar durante a gestão, que verifiquem com o povo as melhores medidas, que encontrem soluções que sejam transparentes. É isso que nós temos para aprofundar e melhorar a nossa democracia. É nesse sentido que eu digo que voltar a 30 anos que nós tivemos de ditadura militar, onde nós tivemos tortura, nós tivemos expulsão dos nossos jovens, nós tivemos, sim, violência e não tínhamos possibilidade, tínhamos censura na cultura, tínhamos censura na educação. Isso não serve mais. Nós ficamos uma geração inteira, foi a minha, eu nasci em 63, sem a possibilidade de crescer de forma livre, democrática, e agora nós estamos pagando a conta. Nós não somos bons ainda na democracia, porque nós vivenciamos ela apenas há 30 anos num país que tem quantos anos aí de história, né? Então... Ponto final da deputada estadual Zilá Breitenbach. Eu concordo com o movimento na medida em que ele foi pacífico, ordeiro. Eu visitei todos os piquetes até 3 Passos e a gente foi bem recebido para ouvir, porque eu acho que a função nossa de políticos é ouvir. Entendo também que a democracia é importante, mas nós vivemos um período democrático que deixou o Brasil numa situação calamitosa. Não basta só democracia, é preciso que na democracia se respeite o dinheiro do cidadão, que se trabalhe para que não haja corrupção. E essa é a preocupação maior que nós temos que ter em outubro. Eu sou autora da lei da ficha limpa aqui no Estado e entendo que como teria sido boa essa democracia se nós tivéssemos herdado um país melhor neste mandato tampão que o presidente Temer tem. Não concordamos com muitas coisas, mas vamos deixá-lo acabar o seu mandato respeitando aquilo que nós temos. É a nossa Constituição. No meu ponto final, quero mandar vários abraços à simpática Yatil Irata. Eu queria mandar um abraço para o Jorge Pozobon, que está de aniversário. Está de aniversário. Por falar em aniversário... Santa Maria, que está passando muita dificuldade com com os problemas que lá tem, não precisamos... Também de aniversário, nosso amigo deputado estadual Adolfo Brito. O Brito também. Brito. Adolfo Gershman, grande fotógrafo, médico Mauro Kaiserman, entre outros aniversariantes do dia de hoje. Mando um grande abraço à simpática Yatil Irata, japonesa, que visita Porto Alegre, encantadora, o advogado Rodrigo Raca, a senhora Marta e o engenheiro Carlos Henrique Reis e Silva, a senhora Elaine e João Carlos Krieger. Aniversário também. Não, esse eu pedi para te mandar um abraço. Eu tenho o vereador de Palmares nos assistindo e ele disse: Anne, pede pro Burdi me mandar um abraço. Vereador Eduardo Rato te pediu. Um grande abraço, aquela encantadora cidade. Tem uma aniversariante na casa também, né? Sim. A Vânia. Um abraço pra Vânia. Um grande abraço, Vânia. Uma mulher poderosa. Grande abraço, Vânia, nosso braço direito. Querida. O ponto final da vereadora Mônica mas Leal. Eu preciso de alguns... 2 pontos finais. 2 pontos finais. Nós temos 3 minutos para Tudo bem, olha, eu com 1 minuto consegui ser candidata ao Senado com quase 1 milhão de votos, então eu vou ser rápida. Não, o que eu quero responder para a Sofia é que é um absurdo que ela falou aqui sobre tortura, ditadura, só um pouquinho. O que foi feito naquela época foi só um pouquinho. Havia violência por quê? Porque não queriam deixar, os militares não queriam deixar ser implantado aqui no Brasil o comunismo. Está justificando. Olha, não, mas só um pouquinho. Parei toda a guerra. Tem situações que tu não consegue controlar. Tu sabe muito bem disso. Vamos lá, eu cheguei a notar correndo, né?
Tinham comunistas, terroristas, sequestradores, assaltantes, guerrilheiros naquela época que queriam fazer do Brasil um país com comunismo. Então os militares, graças a Deus, deram contragolpe. Agora vamos para outra coisa. O país cresceu nessa época. Vamos lá, Itaipu, energia elétrica, o que seria de nós? Projeto Rondon, mostrando o Brasil aos jovens estudantes por aí afora. Poderia passar aqui 2 programas falando, mas não podia deixar de responder, Sofia. Agora eu vou para a parte light do programa, os abraços. Eu quero... quero mandar, bem rápido, Arthur Zanella, Antoninho de Souza, nosso ouvinte, Seu Ferreira, Dona Enilda de Belém Velho, Luz Mari e o grupo de dança do Ceprima. Foi assim, ó, toque de caixa. Ponto final da comandante Nádia. Me choca quando eu ouço a vereadora Sofia dizer que os militares não sabem conviver com a democracia. Querida Sofia, os militares fazem com que a democracia exista no nosso país, com toda a gestão, com ética, valores, retidão de conduta, que é o que está faltando para o Brasil. E quero dizer aqui que o meu ponto final, parte light, é que eu quero parabenizar o trabalho silencioso do gabinete de crise que está aqui no governo do estado, através do nosso vice-governador Cairoli, da Casa Militar, o coronel Martins, toda a Defesa Civil, trabalhando silenciosamente para garantir o abastecimento de hospitais, de postos de gasolina, de educação e fazendo esse trabalho maravilhoso com militares cuidando da segurança das e da nossas democracia. Ponto final de Maria João Halpe, gerente regional da TAP, nossa querida TAP. Como única representante do setor privado puro, eu digo o seguinte... É a nossa maior admiração. Muito obrigada. Assim, ó, eu acho que está na hora de... O que aconteceu? A empatia que existiu com o movimento foi grande, porque a gente se sente representado, mas eu acho que os governos têm que começar a mexer na sua parte. Onde existe uma nutricionista que é bancada, porque é nutricionista da senhora Marcela Temer, e eu pago esta conta, pessoal, isso não está mais cabendo. Eu acho que a gente tem que começar a mexer nisso. Então, o que irrita as pessoas é que nós não vemos o governo abrir mão de nada e só nós pagamos essa conta. É verdade. Eu acho que a Revolução Francesa aconteceu baseada nesses patamares. Cuidado. Chegamos ao final do Pampa Debates. Agradeço as brilhantes participações. É maravilhoso, tu vai nos convidar de novo. Agradeço a todos os que nos honraram acompanhando o programa. E fiquem agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.